aqui eu decidi colocar, na verdade, são duas matérias que basicamente falam das mesmas coisas, mas uma dessas matérias que a gente viu lá na plataforma Alcara, elas tratam exatamente de futuro. Então, a primeira matéria que a gente tem aqui fala o seguinte, ó: orçamento, recriação de ministério e diálogo. Os desafios do próximo governo na área da cultura. Então, o que acontece? A matéria ela fala é do Marcos Serra Lima, tá? Essa reportagem que nós estamos redistribuindo. Então, o que ele fala? Ainda que a pandemia tenha prejudicado a cultura, a menor atenção ao setor cultural é um problema que vem antes disso. Um levantamento do Ministério da Economia no segundo semestre de 2020 indicou que as atividades artísticas, criativas e espetáculos foram as mais prejudicadas com a Covid-19. Houve o rebaixamento do Ministério para a Secretaria Especial de Cultura, 6 trocas de comando e parte da classe artística sendo colocada em um campo de batalha ideológico, incentivado pelo presidente Jair Bolsonaro, nosso futuro ex-presidente. Nesse contexto, segundo especialistas ouvidos, o movimento para o próximo governo que assume em 2023 é o de reconstrução, que é o que eu venho falando aqui algumas edições aí, né? Então, nós temos aqui umas aspas da professora Maria de Fátima Rodrigues Maciuti, que é a coordenadora geral do Observatório de Políticas Públicas Culturais da Universidade de Brasília, hein? Olha só o que ela fala. Nós tivemos um desmonte da gestão da política pública cultural que vínhamos construindo para que tivesse a robustez que a cultura nacional merece com o tamanho do país e sua diversidade. O cenário é de terra arrasada. Então, há algum tempo que eu venho falando isso aqui, que a gente vai começar do zero, né? Que realmente fizeram muita coisa aí não legal. E a professora Maria de Fátima, ela já coloca ainda um outro termo que é muito mais pesado ainda, que é verdade. É um movimento de terra arrasada por tudo aquilo que a gente estava falando ainda agora. Houve um desmonte das políticas públicas que a gente tinha até então. Entre aspas, um rebaixamento de ministério para a Secretaria de Cultura, porque é uma coisa grande sim, não é uma questão só de vaidade não. Você tendo o Ministério da Cultura, tendo a pasta da cultura, você pode entrar nas reuniões ministeriais e o representante dessa pasta ele pode discutir políticas públicas diretamente com o presidente. Então não é qualquer coisa. E além disso tudo, nós temos nesses 4 anos uma verdadeira perseguição. Perseguição ideológica, enfim, perseguição de muitas outras coisas. Então o que ela está falando aqui, fora o desmonte, a desmobilização de muitas coisas, vocês sabem da história da Cinemateca, a história que, enfim, aquele dissabor que é saber como é que estava sendo tratada a Cinemateca brasileira e outras instituições brasileiras. E então a gente vai começar da estaca zero, como ela está falando aqui. E ela fala ainda mais que é terra arrasada. Não é só do zero. Não é só perder tudo, é perder tudo por conta de uma destruição que foi jogada em cima. Da bomba que foi jogada em cima. Então, existem muitos dissabores aí que precisam ser colocados em xeque. Aí tem mais umas aspas aqui dela, ó. Existia um processo de enfraquecimento, na verdade é o do Wallace de Deus, tá? Antropólogo e professor de produção cultural da Universidade Federal Fluminense. Então, vamos ver aqui as aspas do Wallace de Deus. Existia um processo de enfraquecimento desde o fim do governo de Dilma Rousseff. Mas com a entrada de Bolsonaro, o que aconteceu foi uma ruptura absurda. Ou seja, quebrou tudo. Então, se você estava tendo diminuir o que estava sendo feito, é completamente de ruptura, de quebra, de caminhos diferentes, de coisas completamente fora do que estavam sendo até então feitas.
E aí ele fala o seguinte, não, mas poderíamos ter regredido muito menos. E poderia mesmo. Você poderia ter secado toda a fonte, mas nunca ter feito o que foi feito com as instituições culturais que estavam ali debaixo do Ministério da Cultura. Do antigo Ministério da Cultura, né? Não poderia ter feito o que foi feito com a Lei Rouanet, por exemplo, que tem muitos erros, sim, muitos defeitos, muitas coisas a serem consertadas, e concordo. Mas o que foi feito com ele foi simplesmente secar essa fonte, com um monte de instrução normativa que foi colocada em cima e que faz isso, que ele faz hoje com uma questão completamente impossível de você, dependendo de quem seja que queira captar, de fazer essa movimentação aí. E aí, o que é que os dois sugerem? O Wallace de Deus e a Maria de Fátima. Primeiro, a questão de orçamentos e fomentos. Então, o que é que ela diz aqui? Ó? Foi o que ficou mais difícil ao longo dos anos, independentemente do governo. E vai continuar sendo difícil. Vai mesmo. Então, aí vocês estão vendo toda essa briga que está acontecendo agora. A PEC da transição para garantir alguns direitos sociais e liberar mais o dinheiro. E nisso está a Lei Paulo Gustavo e a Aldir Blanc II, que já, pelo STF, como a gente divulgou há um tempo atrás, a espécie de veto que foi dado, né? Enfim, que na verdade foi um veto de ter um projeto de lei aí que fazia o adiamento desses repasses. E vai continuar sendo difícil, porque primeiro você precisa colocar uma política pública de novo institucionalizada para regulamentar diretrizes para a política cultural brasileira. E segundo, que para isso acontecer precisa ter uma verba. E aí já vai ser uma discussão com outros atores sociais aí dentro do parlamento, enfim. Então, eu concordo também, vai continuar sendo difícil. E aí tem uma fala aqui do Luiz Gustavo Barbosa, que é o professor da FGV. Na verdade, esse aqui é do Eduardo Barata, tá? O que ele fala? Neste momento de reconstrução, é urgente a retomada dos programas de fomentos previstos em lei. E aí ele fala o que eu já estou dizendo aqui agora, né? A gente precisa colocar o Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc II em funcionamento para que a roda comece a girar de novo. Porque tá tudo parado, né? Tá tudo deixado ali no banho-maria e a gente que produz, que lute. E aí o que falo aqui na frente também, o Aloysio Marino, coordenador da Lab Cidade, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Ele fala o seguinte: seria preciso avançar na consolidação do Fundo Nacional de Cultura, em que o Estado e a sociedade civil, principalmente por meio de um conselho forte e representativo, consigam direcionar os recursos para as pontas. Então, o que ele está dizendo é o quê? Existe uma coisa chamada FNC, que é o Fundo Nacional de Cultura. Esse Fundo Nacional de Cultura, ele recebe receita de várias fontes, mas ele recebia principalmente das loterias. Era 3%, agora não é mais, é 1,5%. E no governo do excelentíssimo Michel Temer, isso virou 1,5%, mas também dividido também para questões de segurança pública e tudo mais. Então ele está meio que espalhado nesse sentido. Mas, restabelecendo o Fundo Nacional de Cultura como ele deve ser somente para ele, é uma via de completa necessidade, porque a partir disso, juntamente com a Lei Paulo Gustavo, que é uma lei emergencial, que tem que sair logo de cara, e a Aldir Blanc II, que vai ser
uma lei de 5 anos aí, que vai garantir, ano após ano, a distribuição de receitas, que vem desse FNC também da Ancine, o que ela tem que fazer? Ela vai ter que pegar essa verba e espalhar para o Brasil. Então, de acordo com alguns rateios lá, que tem, enfim, tem os níveis aí de medidas, mas para o norte vai ser uma parte, para o centro-oeste vai ser outra, para o sul vai ser uma outra parte, e cada estado, cada município que tiver cadastrado para receber e apto para receber essas receitas dessas leis, elas vão precisar fazer uma regulamentação de como esse dinheiro vai ser repartido nos municípios ou, no caso dos secretários estaduais, nas cidades do estado que ele tá, na verdade, que está no guarda-chuva dele, né, de distribuição de receita. Então, o Fundo Nacional de Cultura é extremamente necessário para esse retorno, para que ele receba as receitas necessárias e principalmente que o projeto de descentralização possa acontecer, para que não fique uma coisa só regionalizada num certo ponto do país e o outro restante esteja ali se acabando e aposentando compulsoriamente muitos dos realizadores que querem fazer isso acontecer, mas não podem porque não tem dinheiro. Então, esse aqui também é mais uma alternativa. Quem falou isso foi o Aloysio Marino, que é o coordenador do Lab Cidade. Não foi isso aqui não. Cadê? Enfim. Aí a própria Maria de Fátima ainda agora fala, o fundo foi pensado para amparar, apoiar, patrocinar os projetos de ações culturais que não têm apelo comercial em um primeiro momento. Porque aí o Fundo de Cultura, o Fundo Nacional de Cultura, o FNC, na verdade, é o que a gente fala de captação direta. Essa é a palavra, captação direta de projetos. Você pode ser de forma direta ou de indireta. A forma direta é através do Fundo Nacional de Cultura, que precisa fazer repasses para os estados brasileiros a partir de editais. Então, cada estado faz a regulamentação desse edital, os proponentes colocam seus projetos, quem for contemplado realiza sua produção cultural e faz depois o relatório de como esse projeto foi realizado, se atingiu os objetivos que queria. Então, nesse sentido, é assim. E também tem a forma de captação indireta, que são as leis de incentivos, que alguns erroneamente conhecem por conta de distorções que foram colocadas aí, como a Lei Rouanet, a Lei de Incentivo Municipal, a Lei de Incentivo Estadual, e por aí vai, tá? Então, nesse caso aqui específico, ele está falando sobre o FNC, estão falando, na verdade, né, sobre o FNC com uma importância do que precisa acontecer daqui para frente. Aí aqui, o segundo ponto que ele fala também é a recriação do Ministério da Cultura, né? E aí, existe um ponto interessante, que são essas aspas, que o Wallace de Deus fala aqui, ó. Em locais como a Europa e a América anglo-saxônica, muitas vezes a cultura está embutida no próprio sistema de educação. Quando se fala em educação, já abarca as questões da cultura. No nosso caso latino-americano, não. Dada a precariedade e as necessidades que temos na educação e as especificidades que temos na cultura, precisamos de um ministério à parte. Isso é verdade. Tem muitos países aí que não existe um Ministério da Cultura propriamente dito, ou em muitos dos casos a cultura está atrelada também com a educação, e isso não é um estranhamento, porque a cultura ela é transversal, ela conversa com muitos outros segmentos, né, científicos. Mas esses países, existe uma política pública, existe uma regulamentação já definida
e educacional de que a sociedade já está preparada para impulsionar, estimular e consumir objetos culturais. Ou seja, desde pequeno a pessoa já vai para a escola e ela tem uma educação musical muito forte, aula de artes muito forte dentro da grade curricular. Então, ela já está toda estruturada para que a pessoa cresça já com esse pensamento de que ah, a cultura é um elemento fundamental de formação de pessoas, né? Nesse sentido. Mas aqui no nosso país, a gente já tem uma educação precária. Agora, imagine uma educação voltada para a cultura. Então, não existe. Então, o máximo que você tem ali é uma aula de artes, você tem noção de cores, dependendo da escola pública que você participar. Talvez tenha alguma coisa com música, talvez tenha alguma coisa com teatro, mas isso aí é muito mais um estímulo de um ou outro professor que queira realmente colocar isso em voga, mas é muito raro realmente as escolas se voltarem também para a formação cultural, na verdade, a conscientização cultural de crianças e adolescentes para as expressões culturais nesse país. Então, é aquilo que eu volto a dizer. O Ministério da Cultura, ela precisa estar em voga em qualquer governo brasileiro, porque senão a gente fica na barbárie que está na barbárie agora, que ninguém se entende, que ninguém consome nada. Quando alguém quer produzir é porque só é um ladrão e quer pegar dinheiro público, e que todo mundo é depravado e que toda obra brasileira é depravada e por aí vai. Então, o Ministério da Cultura ela precisa fortemente estar atuando no Estado brasileiro, fomentando políticas públicas para que essa conscientização possa ser jogada de novo para as pessoas e isso possa estar fundamentando as cabecinhas do futuro aí brasileiro, né? Aí tem até, eu acho que ainda é uma fala do Wallace de Deus, que ele fala o seguinte, ó, não se trata apenas em pensar na lei, é formular, monitorar, avaliar os impactos, fazer a gestão dos recursos, tudo isso articulado com as demandas da sociedade civil e do mercado. Ou seja, criar as raízes e estar acompanhando como isso está sendo feito para melhorar sempre. O que nós temos mais? Tá. Uma terceira indicação do que pode ser levado à frente ao futuro. Uma articulação e diálogo com a sociedade. Então, eu vou até falar isso aqui, ó. O que o texto fala? Ele fala o seguinte: o terceiro desafio está na comunicação com a sociedade, no diálogo com o público. A gente aprendeu nos últimos anos o poder de uma comunicação bem feita, bem estruturada. Tem sobre as pessoas, afirma a professora Maíra de Fátima. E aí ela está dizendo que, na verdade, é informação manipulada, né? E o efeito que as informações manipuladas estão sendo jogadas para as pessoas, principalmente. E aí ela complementa. Você consegue convencer as pessoas das coisas mais absurdas. E eu creio que um dos grandes desafios do governo que virá será o de comunicar adequadamente, com clareza, o que faz, por que faz e como faz. E não é só na cultura. E a Maria de Fátima tem razão. Vai ser muito difícil, no primeiro momento, desfazer o baratinamento que foi colocado. Não sei nem se essa palavra existe, baratinamento. Mas as coisas baratinadas, por assim dizer, do que foi jogado de lixo nos últimos anos na cabeça das pessoas. E não é só na cultura. Primeiro, educação, né? Acima de tudo, mas a cultura também trazer, na verdade,
reconduzir valores culturais que realmente tragam um Brasil acima de tudo, né? Com a identificação dos seus criadores e do seu material criativo. E aí ela fala até mais, cara. Isso vale até sobre o que é uma lei de incentivo, a lei Rouanet, as empresas que patrocinam e apoiam, mostrar o que é feito em outros países. Ou seja, fazer uma comunicação direta com a sociedade que está bastante comprometida na relação com os realizadores culturais e mostrar por que as coisas acontecem, se teve erros, por que tem erros, se tem acertos, por que tem acertos e como é que a coisa funciona. Ou seja, tirar as fake news que estavam massificando muita informação errada e começar a trazer as informações retas das leis e principalmente os benefícios, as contrapartidas, quem ganha, por que a sociedade ganha, enfim. O Eduardo Barata, que é da Associação de Produtores do Teatro, ele ainda tem uma outra continuidade também, que ele fala principalmente dessa questão das redes, ou da guerra nas redes. A gente tem que se adequar às novas ferramentas, utilizar as redes sociais como parte, diz Barata. O desafio é pensar em como podemos utilizar a comunicação, essas redes sociais, de forma a derrubar fake news, fazer com que a informação chegue ao público de forma correta, mostrar o que é espetáculo, o que significa esse espetáculo. Aliás, esse desafio não é de hoje, né? Eu particularmente, como produzo muita coisa nesse sentido, na questão de produção cultural mesmo, eu acredito muito que nós, realizadores, falando por assim dizer, temos muita dificuldade em utilizar a rede ao nosso favor ainda. Temos muita dificuldade. E são ferramentas que podem trazer e salvar até muitas pessoas do ostracismo total ou do esquecimento para o grande encontro com o seu público, né? E a gente, no meu entender, realmente ainda não sabemos como isso acontece. E principalmente utilizar as redes para contestamento de muitas coisas que são equivocadas que foram jogadas na época. Aqui ele fala também do Queer Museu. Lembra daqueles casos em 2017 que existia uma exibição de um material que se dizia pornográfico, escatológico, enfim, muita coisa. Colocar o pingo nos is de o que é realmente o que tinha, o que podia ser de aprendizado para correção e também o que tinha de benefício, enfim. Nem tudo é o que é quando se coloca em comunicação, né? Então, quando se fala em produção cultural, são basicamente esses 3 desafios, viu, né? Trazer novamente a questão da fomentação para o nosso campo, um Ministério da Cultura forte, atuante e principalmente descentralizador e melhorar urgentemente a comunicação com a população brasileira que está de um lado e nós estamos do outro. São essas ideias, basicamente, quando se fala de produção cultural em política pública. Mas também tem uma outra matéria que a gente colheu, como é basicamente a mesma coisa, que a gente só vai fazer uma focada em outro segmento, que é a questão da música. Então tem uma matéria que fala aqui, ó, diversidade, agência para o setor e capacitação de profissionais. Desafios do próximo governo para a música. Então o que é que ele fala? No início do ano, uma discussão sobre a Lei Rouanet e as verbas de prefeituras, que gerou o movimento da CPI dos sertanejos, evidenciou um segundo debate que volta e meia reaparece. Quem merece ou não investimento? Verbas públicas de prefeituras a sertanejos e outros viram debate após Zé Neto criticar a Lei Rouanet. Este episódio da CPI do sertanejo ilustra como todo mundo sai perdendo com a criminalização da cultura, diz Daniela Ribas,
diretora da Sonar Musical Consultoria. Cultura não é só o que a gente gosta, é todo o caldo, de A a Z, diz ela. Temos um manancial fantástico de produção artística e tivemos um governo que estimulou as pessoas a falarem mal, a pensarem mal dos músicos. Querem que as pessoas acreditem que os músicos são dependentes do governo, diz o Kiko Fernandes, professor e coordenador da formação executiva em negócios de música da Fundação Getúlio Vargas. É uma coisa absurda. Houve uma caça de uma indústria que gera emprego e renda. Ou seja, entrando diretamente no universo da música, não está muito diferente do universo geral, né? Todo mundo saiu perdendo com essa guerra cultural nesse sentido. Então, o que os especialistas estão sugerindo a respeito do que pode ser diferente para o ramo da música? Então, o que ele fala aqui? Toda expressão cultural é legítima. O primeiro obstáculo a ser enfrentado, segundo os especialistas, vai além da música e aborda toda a área da cultura. Apoiar a diversidade cultural como um todo e acabar com a ideia de que artistas, os músicos, são inimigos. Não é um grande desafio, é voltar à normalidade. A primeira coisa que o governo precisa é distensionar, tirar essa tensão com o setor e fazer o que sempre fez, que foi apoiar e criar condições para que o mercado se desenvolva. Criou-se esse discurso, essa caça que, além de não ajudar, atrapalhou. Então, o que os especialistas aqui estão dizendo aqui? Ó, a primeira coisa que tem que fazer é acabar com a briga que está acontecendo. E aí, eu vejo uma coisa muito complicada, porque a briga principalmente ficou entre os próprios participantes da música. Então você tinha o Zé Neto, que criticava a Anitta. Você tinha uma parte que criticava os sertanejos. Se falava da Lei Rouanet, mas também alguns músicos se beneficiaram muito de altos cachês de shows pelo interior do Brasil afora, que é um sistema completamente diferente, sem edital e sem licitação. Enfim, existe uma coisa interna muito grave dentro da música que vai precisar realmente distensionar, como se foi falado aqui. Então a primeira coisa é colocar as arminhas dentro da gaveta, tentar um cessar-fogo e fazer com que a coisa comece a caminhar de novo, né? E eu acho bem difícil, né? Mas a coisa precisa acontecer. E eu concordo plenamente, assim. Ali no mundo da música tá muito punk, né? Alguém vai precisar chegar ali, dar uma acalmada, começar a contemporaneizar, não, mas precisa colocar os pingos nos is e começar a voltar ao normal e todo mundo seguir sua vida, né? Nesse sentido. Mas que é um desafio, é. Então, qual é a segunda proposta que os especialistas estão colocando aqui também? Uma agência nacional para a música. De acordo com a Daniela, do Sonar Musical Consultoria, um grande desafio é colocar a indústria da música no mesmo patamar que a indústria do cinema. E, para isso, é necessária a criação da Agência Nacional da Música nos mesmos moldes que a Ancine, Agência Nacional do Cinema. Eu acho que pode funcionar assim. Para quem não conhece, assim, na Ancine acontece, é uma autarquia autossustentável e que a sua forma de receita, principalmente é pelo Codecine, que é um tributo que todo mundo, das telecomunicações principalmente, mas quem faz, por exemplo, propagandas comerciais, precisa tirar o Codecine, precisa pagar. Enfim, qualquer trabalho na área do audiovisual, você precisa pagar esse Codecine. E o Codecine,
ele é retornado para a própria agência para fomentar algumas linhas de investimento, algumas linhas de contemplação, para que é, outros produtores, outros realizadores possam fazer suas produções. Ou seja, ela vai se autoalimentando ali e vai girando através dela mesma. No caso da música, eu acho que pode acontecer, e a minha sugestão pode ser até uma coisa meio polêmica, mas é que pode funcionar bastante com o ECAD, né? ECAD. Ah, mas a regulamentação do ECAD para pagamento dos artistas é precária, muita gente reclama que não está sendo pago. Mas se estrutura, faz a arrecadação e principalmente a distribuição necessária, e que a partir dele, eu acredito sim que uma porcentagem poderia ser voltada para essa Agência Nacional de Cinema, e a produção musical brasileira ela poderia ser muito bem beneficiada também com essa questão aí, viu? Eu acho que é uma coisa que, no caso, até a própria Agência Nacional de Cinema, ela poderia regulamentar o ECAD. Eu tava lendo aqui, ó. Tem. Quem é que fala aqui? É a própria Daniela da Sonar. Ela fala o seguinte, ó. É a agência que serviria não apenas para financiar projetos por meio de um fundo específico, mas que também regularia o funcionamento das plataformas de streaming do país. Olha aí. No sentido de ter mais transparência nos contratos e pagamentos de royalties de direitos autorais. Ó, falou direitos autorais, também tem as plataformas de streaming. Isso é importante. Então, eu acredito sim que essa agência ela poderia tá aí na frente para que essas frentes de batalha pudessem ter a devida distribuição dos royalties e também do surgimento de receitas para que ela possa se autogerir. Uma terceira alternativa aqui que eles falam, ó, mecanismos de incentivos diferentes para manifestações diferentes. Uma vez que incentivar a diversidade cultural do país deveria ser o objetivo de qualquer governo, de acordo com os especialistas, fazer com que a produção cultural se desenvolva em sua plenitude é o desafio principal. E para isso, eles explicam que é necessário diversificar mecanismos para as diferentes formas de projetos artísticos e culturais. E aí quem fala aqui é a própria Daniela, ó. É desenvolver tanto com incentivos estatais diretos para as expressões culturais relevantes e que não encontram apelo de mercado, como instrumentos de incentivo indireto para manifestações que encontram apelo de mercado. Exato. Nem, nem tudo que é muito bom que é produzido musicalmente no país, ela vai ter apelo de mercado. Então ela precisa ter a sua proteção, ela precisa ter o seu elemento que ela possa estar ali garantida para que outras pessoas possam estar desenvolvendo seus projetos e essa receita ela possa ser distribuída para fomentação. Perfeito nesse sentido, também concordo. E principalmente a diversidade de gêneros. O Brasil é riquíssimo, o Brasil é muito forte na música, o Brasil é sensacional. Toda hora nasce um músico e toda hora nasce um músico bom com alguma coisa nova. Então não é possível realmente só ficar em 2 ou 3 gêneros musicais. Eu concordo plenamente. E eu acredito sim que essa agência aí de nacional de música ela poderia estar colocando aí pra frente essa questão aí, ó. E é isso. Perdão aqui para você, gente. Mas é isso aí. Então, assim, são 3 alternativas aí que eu acredito que poderiam regulamentar uma coisa maior. A música é tão grande, que é difícil ela mesma estar ali se organizando, né? No sentido de fomentação. Então, realmente precisa ter, como no país inteiro. No país é gigantesco, toda hora tá tendo coisa nova. Então, eu acredito que precisa, sim, ter uma padronização, uma diretriz principal que possa estar sendo descentralizada para os estados e a partir daí muitas outras
coisas bacanas possam estar surgindo no país inteiro, que muitos outros músicos possam estar pipocando aí pra gente, né? Então, é isso. Vamos só botar aqui.